Obrigado. É um ritmo alucinante este, mas é muito interessante ver como as opiniões se cruzam, confluem, divergem e, sobretudo, é muito interessante para nós ter pessoas que admiramos lado a lado e de várias áreas. As experiências que temos, os depoimentos que temos recolhido são depoimentos muito diversos de pessoas que têm uma relação de geometria muito variável com esta instituição e gerações muito diferentes também e percepções muito diferentes daquilo que a Sociedade Nacional de Belas Artes pode representar hoje ou representou na altura em que os percursos começavam. Há uma questão que eu julgo que te interessa muito e que ainda agora evocámos com o João, que é essa questão das formas de organização coletiva e também se houver sítio onde essa questão se colocou, porque muito poucas vezes se coloca, dada a natureza do trabalho do artista e da sua condição, é essa questão da posição profissional do artista, quer dizer, da condição profissional do artista, do estatuto face à sociedade. Neste caso, a sociedade enquanto construto e não a sociedade enquanto instituição. E esse é um tema que te é caro, pelas tuas próprias posições ideológicas, políticas. O teu trabalho emerge também numa geração ou num grupo de artistas que teve um papel interventivo, se não reivindicativo. A questão que te colocava é uma questão ainda lata, que é o que é que tu achas que esta instituição pode ou não desempenhar esse papel, quiçá utópico, mas quiçá necessário nos dias que correm, de representatividade ou de agregação de uma classe que tarda em definir-se como classe, não é? Ou seja, que reivindica coisas que depois não está preparado para obter por falta de organização coletiva. Mas, em primeiro lugar, obrigado por esta oportunidade de estar aqui na sociedade. A minha relação com a Sociedade Nacional de Belas Artes resume-se em 3 episódios, mas são 3 episódios importantes. Foi uma conferência muito participada que nós tivemos aqui com o Alexandre Anel, com o Paulo Mendes, com o Rui Sanches, o Beto Reis, e o moderador era o Tiago, que está ali, e foi um momento extraordinário, porque tivemos aqui quase 300 pessoas no momento e ficamos assustados, porque de facto era uma altura que se queria falar de arte, queria falar dos problemas da arte, e foi realmente muito importante. Depois tivemos aqui Lembras-te em que ano foi, Pedro? Lembro, foi em 98, e foi organizado pelo Dinis Guarda, que era na altura trabalhava Canu, aquela revista, e ele não fazia ideia, quando projetou a conferência, não fazia ideia do sucesso que ia ter em termos de influência, e depois o próprio debate em si também foi muito caloroso. Portanto, houve um pequeno pugilato entre o Paulo Mendes, pugilato intelectual, entre o Paulo Mendes e o Alexandre Melo, que foi uma coisa extraordinária, mas de facto era um momento que se estava a falar de arte em Portugal, de artes plásticas, conseguiu-se de alguma forma que as pessoas aderissem a isso, a profissão já era conhecida, e foi um momento muito importante. Um segundo patamar foi quando nós fizemos aqui a sessão de finalistas, uma parte da sessão de finalistas da Escola Superior de Belas Artes. A sociedade ofereceu-se para nós cá fazermos a exposição. Na altura era o pintor Fernando Azevedo, que também era pai de uma pessoa nossa, e isso facilitou, portanto, o virmos cá para a professora Cristina Azevedo Tavares. O pintor era um homem extraordinário, como vocês sabem. Nós gostávamos imenso de estar aqui com ele, e ele andava sempre aqui a ver o que a gente andava a fazer. E depois, finalmente, o terceiro momento, que foi quando o Alexandre Estrela e o Rui Toscano organizaram aqui o Independent Art Saloon,
E o Independent Rhyme Saloon, lá está, é uma exposição, vamos dizer, de jovens emergentes, e a sociedade acolheu-nos com o máximo que podia, e essa exposição, de alguma forma, foi uma tentativa de conciliar duas sensibilidades daquela geração. A sensibilidade mais politizada e uma mais poética, se assim quisermos dizer. E foi uma belíssima experiência que tivemos aqui. Depois ainda projetamos uma quarta exposição, da Best Of, também era para acontecer aqui, mas entretanto houve aquele problema com o pintor. E era que nós estávamos a fazer esse trabalho e acabou depois por não conseguirmos fazer o da Best Of. Portanto, a sociedade foi muito importante e penso que pode continuar a ser muito importante, e a prova é que tu estás aqui, mais a Federico, a fazerem este trabalho. Portanto, não é? Como disse o João, não está cristalizada, conseguiu sobreviver às tomadas de poder bolcheviques e mencheviques que têm tentado tomar conta da sociedade. Ela tem sobrevivido com muita elegância, não é? E com muita dificuldade também, porque é uma sociedade, precisa de sócios, precisa de angariar fundos para sobreviver, mas penso de uma forma muito modesta, porque também não tenho conhecimento aprofundado, acho que está de parabéns a sociedade, não é isso? E a questão que eu tinha colocado? É que sim, penso que este espaço continua a ser um espaço, dada a facilidade que existem, já cá, portanto, aos projetos, há essa disponibilidade. Por que não? Obviamente, como em todo lado, depois tem que haver uma seleção, tem que se perceber qual é o propósito. Sim. Mas quer dizer, à partida tem todo o sentido, até porque os outros espaços ou estão demasiado codificados já, ou então não são acessíveis por simplesmente. Portanto, estão fechados de 7 chaves. A sociedade ainda é um espaço que está fora dessa lógica. Portanto, não é um espaço alternativo, era quase uma loucura chamarmos a Sociedade Nacional de Belas Artes. Um espaço centenário alternativo. Exato. Mas é um espaço diferente, nesse sentido, em que permite que muitas coisas diversas possam aqui acontecer. Quer dizer, não há uma linha radical, não sei o quê, que diga que só expõe aqui este tipo de manifestação. Não, mas a gente observa que aqui tem havido muitas coisas diferentes. Aquilo que parece que aqui deve ser tido em conta é a qualidade das mesmas. E não tanto uma linha programática, ideológica, mas a qualidade. E achas que a qualidade tem marcado a programação? Como eu disse há pouco, não estou muito dentro da sociedade, não é? Mas de vez em quando, volta e meia, tropeço com a sociedade. Sim, parece que não tem nada a dizer. Há aqui duas coisas que têm que ser respeitadas, que é os alunos da sociedade, portanto a escola, a sociedade é escola também, e também têm deveres profissionais para com os alunos, que eles têm que expor completamente. Aí quando falamos de qualidade dos alunos, os alunos não sequer, uns têm qualidade, outros não têm. Não, mas mais das Agora, das outras propostas de estudo, penso que sim, penso que é um espaço que tenta conservar isso. Sim, mas ainda não respondeste à minha pergunta. As formas sendo que tudo o que disseste me parece muito, muito pertinente, mas a pergunta tinha mais, era quase a montante dessa questão, e tinha que ver com, eu acho que pode ser, nós achamos, várias pessoas o disseram, pode ser um desígnio da própria Sociedade Nacional de Belas Artes, que é essa questão de representatividade, não tanto expositiva, mas mais em termos de classe profissional. Achas que isso é uma questão premente hoje em dia ou não? Peço desculpa, sei. Como aqui falou o João, há pouco houve aqui uma tentativa, eu tive aqui esta tentativa, uma delas, de tentar fazer uma ordem, não era? Uma ordem, uma classe social. Não sei, eu acho que a profissão esta profissão, houve uma altura em que eu achava que era uma profissão igual às outras. Hoje,
passado algum tempo, também já não sou assim tão novo, já não acho isso, acho que não é uma profissão, não é outras. Eu digo isto... E portanto é difícil angariá-la, submetê-la. Sim. Eu digo isto porque, de um modo geral, acusam o artista, ou as pessoas que trabalham nesta área, não só o artista, de uma certa indigência, de uma exigência que vai topar com uma indigência. Quer dizer, reivindicar uma autoria em termos de benefícios fiscais, mas depois não trabalhar para que isso aconteça. E muito poucos artistas sabem que nesta casa houve lutas que se travaram para esses estatutos que depois beneficiam, obviamente, essa... E a minha quase, digamos que a questão é verdadeiramente essa. Ontem alguém dizia, penso que era o Miguel Van Schneider, ele ontem, como sempre, como o conhecem bem, interveio com muita veemência, dava um exemplo concreto. Não tem só a ver com uma questão de estatuto, uma questão de ordenamento do meio artístico, não é? Ele dizia que teria gostado de ouvir da parte da Sociedade Nacional de Belas Artes, que por todos os efeitos é a Casa dos Artistas, uma posição acerca desta coisa inédita, desde o 25 de Abril, que é o Estado ter havido uma escolha de Estado para a representação à Bienal de Veneza. Porque isso, de facto, colide diretamente com as regras, e tu próprio disseste isso no teu discurso de recebimento. Implicitamente. Mas essa questão de que esse ordenamento, essa ordem que se estabeleceu de funções, de legitimidade no meio, foi diretamente posta em causa por uma escolha de Estado. A sociedade já se confrontou com esse problema quando foi o Barco Rebelo do Ferro. Mas apesar de tudo estamos a falar de tempos diferentes, portanto essa questão... Não são tempos diferentes, eu sei que é preciso ver, é que são muito semelhantes. Mas achas que devia ter havido Não? Claro que não. Mas como? Como é que havia de ter havido? Eu concordo com o que o João está a dizer. Então, uma reação, uma tomada de posição? Não. Achas que não? Não Achas que deve ficar nos cafés? Se é que eles querem, se eles têm, qual é o problema? É a única melhor posição que isso. É de não... Mas já que se posso fazer uma pergunta... Não vou fazer uma pergunta, mas vou reiterar uma coisa que ele disse que parece para mim foi extremamente importante, que é esta questão da abertura da sociedade a coisas que possam acontecer de qualidade, mas sem forçar o ritmo da qualidade. A qualidade tem um ritmo. Claro. Se a sociedade estiver aberta, é quando ele aparecer, ele aparece com o seu ritmo. 2 em 2 anos, um ano e meio, não sei o quê. Forçar o ritmo da qualidade, impor um ritmo trimestral à qualidade, é que pode ser o erro da coisa. Isso é que foi sempre o perigo que aqui se evitou. Por isso é que aconteceram ao longo dos anos exposições com muita qualidade, mas espaçadas no tempo, porque aí havia uma necessidade de um grupo qualquer fazer uma coisa. Havia não sei o que, se daqui a bocadinho temos que essa qualidade tenha um ritmo 3 em 3 meses, estamos a arranjar os grupos para fazer as coisas. Isso acabou-se. É outra lógica completamente diferente. As coisas vão aparecer. Claro. É preciso que as pessoas que estão a dirigir a coisa tenham a sensibilidade para ver isto vale a pena, isto não vale a pena, tal e qual. Foi a coisa mais importante. Não era uma pergunta, era reafirmar a coisa, mas era isto que eu estava a dizer. Sim, estava a pensar nesta questão da qualidade tem o seu ritmo e acho que é muito interessante. Há bocado falávamos daquela ideia de... O ritmo vem de fora para aqui. Foi uma casa que abarca isso, mas que nunca pode, de alguma maneira, fomentar isso. Isso é uma coisa que, evidentemente, estão marcadas para o ano que vem 400 mil exposições na Europa. Não é? Com programas todos. Não vão 300 mil ser de boa qualidade, como é bom. E mesmo assim, já é uma coisa. Se força esse ritmo. Uma casa assim, que abre para as exposições que vocês já falaram ao longo dos anos, e que podemos apontar, foram pessoas de fora que trouxeram isto para cá, ou algumas, em alguns casos, tendo que organizar, mas com ritmo que permite que a qualidade aconteça. É muito mais positivo em termos históricos do que estar a forçar uma coisa que depois se dilui numa necessidade de mostrar qualquer coisa. Claro. É só essa coisa. E esta casa tem cumprido essa função que eu estou a dizer. Está muito bem. Muito bem. O aperço histórico da coisa, o balanço histórico de Milão da coisa, é extremamente positivo. Na minha opinião. Mas é só para falar também,
retomar a ideia do coletivo também e de alguns coletivos que temos falado aqui de exposições importantes que aconteceram por serem coletivas, mas também por haver essa verve desse coletivo vir aqui bater à porta. Isso. E de muitas vezes, às vezes, parece que tem que ser a sociedade a lançar um um espaço lindíssimo, a sala de exposições, só um maluco é que não se lembra disso. Não é? Se tiver uma coisa, um projeto que tenham força e que tenham coragem de lá bater à porta deles. Sim, o espaço é distintivo. Um espaço altamente competitivo. Uma pergunta para o que agora que façam o seu percurso normal das exposições, do CTI, do programa normal, tudo bem. Isso não é incompatível com essa qualidade de aparecer. Pensar que isso é incompatível é que foi um erro que nunca foi cometido. Embora toda a gente quisesse que ele fosse cometido durante muito tempo. E aqui entre nós, não creio que alguém pense em cometer esse erro. Nesta altura. Obviamente, eu estava a falar Claro. de balanço histórico, estou a dizer que o balanço histórico é extremamente positivo por causa disso. Não. Claro. Ninguém cometeu isso. Fiquei com uma curiosidade, Pedro. Porquê que a exposição Portugal não se realizou? Na altura nós estávamos a fazer, a exposição tinha a arrogância e pretensão de selecionar os melhores trabalhos de uma geração. Era uma exposição que tinha essa brincadeira. Isto era um grupo fechado, um grupo aberto, e nós decidimos fazer uma espécie de brincadeira qual era o melhor trabalho que cada um tinha feito. Então íamos reunir com uma espécie de celebração de um certo período, cada um, e depois votamos entre nós as melhores peças e tal. E fizeram os tipos do arquivo. Exatamente. Disseram isso. Só que o nosso ia chamar-se Best Of. Isso é giro. E nós viemos cá, primeiro falamos com o Sr. António canalizou-nos com o pintor, com o Fernando Azevedo, tivemos 2 reuniões, ele gostou imenso, gostou das coisas. E tínhamos depois marcado uma reunião final, depois ele faleceu. E aconteceu um bocado. Quem estava mesmo a organizar a exposição era o Miguel Soares e o Alexandre Estrela, eles é que eram mesmo os representantes lá do grupo. Foi pena, mas estivemos aqui. Mas também viemos aqui à sociedade quando havia projetos para a sociedade, não era ficar de qualquer maneira. Quando tínhamos realmente um projeto consistente, grande, com muitos trabalhos, que pudesse ficar depois. Precisa atrair. Sim, as pessoas estão lá fora, quando se vê Exato, vem ter uma coisa, chute-se para e vem cá. Estamos lá a dizer aquilo. Muito bem. Pedro. Só para tu não ficaste um bocadinho triste com a minha resposta. Não, nós já vamos quase no fim da maratona e a resistência física não é a melhor e às vezes parece que não estamos entusiasmados, mas pelo contrário. Aquilo que quer dizer, a única interpretação que me fica, e se calhar agora tens a oportunidade de dizer, nós não temos uma posição opinativa, porque somos entrevistadores e porque, no fundo, o nosso objetivo principal é congregar e é permitir este espaço de debate e a recolher informação. Informação imaterial, aquela que temos já e que vamos ter. Mas aquilo sempre que me surpreende, sobretudo em quem tem uma posição política forte, surpreende que não se põe, que se continua a não pôr como uma hipótese que, sabendo nós todas as dificuldades que isso representa, porque não há propriamente, porque não há objeto propriamente dito nesta atividade artística, não é? Quer dizer, não é, há uma ordem de arquitetos, há uma ordem de engenheiros, há uma ordem de médicos, mas parece-me que é uma questão que se vai colocar cada vez com mais pertinência, essa questão de formas de organização coletiva que não passem só por fins estéticos, mas passem também por fins organizativos, sem perder uma individualidade, uma idiosincrasia, mas que tem o seu lugar. E, portanto, esta questão é uma questão que me perturba. Eu, se estivesse desse lado, se calhar não saberia como responder, mas é uma questão que, neste contexto, eu acho que se coloca de forma muito aguda. Só para te responder de uma forma muito sucinta e para não começar mais.
esse fenómeno, não é só, esse problema, não é só que aqui existe em todo lado. E os resultados são muito parecidos, quer dizer, nós não temos, não vais à Holanda, não vais à Espanha, tu tens o caso espanhol, para dar uma ideia. Em Barcelona existem 4 associações completamente diferentes de artistas. Não são, porquê que há 4? Porque os artistas não se dão. Não, exatamente, é muito difícil tu pôr os artistas todos dentro do mesmo saco. Porque os artistas A não reconhecem os artistas B. Os artistas B não reconhecem C e D. Exatamente, essa questão da representatividade é muito importante. Então há 4. Então o que é que eles fazem? Reclamam coisas pontuais que dizem respeito. Afiliam-se de acordo com as suas intenções, os seus programas ideológicos, mas são coisas completamente antagónicas. Porque é a natureza da arte e é a natureza das artes plásticas em particular. É, antes de mais, eu já pensei muito diferente do que estou a dizer agora. Agora eu tenho mais consciência. É muito difícil, os indivíduos cuidar, tornam-se mais idiosincráticos, mais egocêntricos, não sei se estou a dizer algum disparate, mais individualistas. Quer dizer, isto com o caminhar da idade fica mais complicado. É mais difícil arranjar consensos. É mais fácil consenso. Uma associação de jovens. Exato. Mas tem sido um processo. O caso mais engraçado foi os ingleses fizeram, o Damon Hirst e a Sala Lucas fizeram uma associação de artistas, mas meteram um prazo. No fim do ano, a associação seria desmembrada. Porquê? Porque depois, ao fim do ano, abriu a perigo de eles ficarem inimigos e ficarem completamente zangados uns com os outros. E, portanto, a associação durou um ano e depois, no fundo, fizeram arte, não é? Fizeram um projeto artístico. Depois acabou um ano e desvincularam-se e já não há associação. E depois há aquelas associações, como aqui a Sociedade Nacional de Belas Artes, mas não é bem uma associação de artistas, é mais do que isso, é um espaço. É diferente. Exato, com sócios, com outra dinâmica. Penso que não é isso que estavas a falar. Estavas a falar uma ordem, não é? Não, estou a falar um pouco de como é que essas coisas se podem compatibilizar aqui. Eu penso que só aqui. Exato, e não, porque os artistas têm que pagar IVA ou não, têm que, a questão dos direitos de autor, todas essas coisas têm que ser, antes de mais, discutidas pelos artistas, porque eles é que são os principais interessados. Para eles discutirem, não ter uma plataforma, para terem força, para poderem dialogar, para poderem trocar as ideias. Essa plataforma tarda em aparecer. É muito difícil. Como é que estas coisas acontecem? É um indivíduo que tem uma grande sensibilidade, que consegue dar a entender o que se passa neste mundo dos negócios dos artistas plásticos. Mas não é uma plataforma, não é? Depois, o que é que os artistas fazem? Fazem tudo um pouco. Fazem coisas legais, coisas ilegais. Fazem... Não é? Muito bem. Pedro, vamos pedir que continues connosco depois da pausa. Obrigado, João. Obrigado, Pedro. Deu.